E aí galera, belezinha? Professor Sidney Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, exercícios sobre as orações subordinadas adverbiais, spoilers somente das que a gente viu ainda, beleza pessoal? Então, a gente já deu uma estudada no conceito das orações subordinadas adverbiais, já vimos qual é a função delas dentro da nossa subordinação, já vimos as subdivisões delas, né, pessoal, o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer, e isso vai tornando as coisas um pouquinho mais fáceis para a gente. Então vamos ao primeiro exercício. Então olha lá. Assinale certo ou errado para as classificações das orações subordinadas adverbiais. Dependendo apenas do meu esforço para ser aprovado. Oração subordinada final reduzida de particípio. Já que passo por sua rua, posso lhe dar uma carona? Oração subordinada condicional. Seu medo era tamanho que lhe paralisava as pernas. Consecutiva. Quanto mais envelheço, mais paciência tenho. Oração adverbial causal. Tranquilão? Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Feito? Então vamos lá. Então, dependendo apenas do meu esforço para ser aprovado. Então, oração subordinada final reduzida de particípio, certo? Ó, para ser aprovado, certo? Já que passo por sua rua, posso lhe dar carona? Errado, aqui ela é uma causal. Por quê? Ele vai dar uma carona justamente porque ele passa pela rua da pessoa. Então, acaba ficando mais fácil assim. Nós temos uma causa do porquê essa carona está sendo oferecida. Seu medo era tamanho que lhe paralisava as pernas. Consecutiva. Certo, ó, o medo era tamanho que paralisava as pernas. Ó aqui, cadê o quê? Ó, tá aqui a nossa conjunção. Quanto mais envelheço, mais paciência tenho. Oração adverbial causal. É errado, gente. Né? Aqui a gente vai ter ela como proporcional. Ó, quanto mais envelheço, mais paciência tenho. Ó, é uma proporção. Mais velho aumenta. Né? Mais paciência vai aumentando. Então a proporção vai aumentando. 2. Se houvesse uma despedida, talvez fosse mais triste. A oração destacada é classificada como oração subordinada adverbial consecutiva, oração subordinada adverbial condicional, oração subordinada adverbial concessiva, oração subordinada adverbial conformativa. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Tranquilão? Então, oração subordinada adverbial condicional. Olha lá. Se houvesse uma despedida, talvez fosse mais triste. Então nós temos uma condição, uma possibilidade. Talvez, né? Veja, para que a gente, se tivesse uma despedida, talvez há a possibilidade de ser mais triste. Tranquilão? Vamos para o próximo. Classifique as orações subordinadas adverbiais. Então vamos lá. Você será aprovado porque estudou muito. Eu me comportei tão bem que pude passear no parque. Caso necessite de maiores informações, envie um e-mail para o responsável. Fui aprovada, embora não tenha estudado muito. Compramos as passagens a fim de que pudéssemos viajar logo. Então, temos aqui, né, tudo destacadinho. Pausa aí e faz essa análise, pessoal. Tranquilão? Então, vamos lá. Você será aprovado porque estudou muito. Ó, é a causa, ela é causal. Porque estudou muito é subordinada de você será aprovado, certo? Como ele vai ser aprovado? Porque é uma causa dele ter estudado muito. Eu me comportei tão bem
que pude passear no parque. Ela é consecutiva, ó. Eu pude passear no parque porque primeiro eu me comportei bem. Não só bem, me comportei tão bem. Caso necessite de maiores informações, vírgula, envie um e-mail para o responsável. Ela é uma condicional. Por que ela é uma condicional? Porque a condição para que eu envie, então essa aqui é a minha oração principal, envie um e-mail para o responsável, é que se a pessoa necessitar, se não necessitar, não tem por que mandar, então ela fica condicional. Fui aprovada, embora não tenha estado muito, não tenha estudado muito, ela é concessiva. Fui aprovada, embora não tenha estudado muito. Compramos as passagens a fim de que pudéssemos viajar. Então nós temos uma finalidade aqui do porquê que as passagens foram compradas. Vamos para o próximo então? PUC São Paulo. Leia com atenção o seguinte trecho do texto para responder a questão. Então, os peixes jovens já não eram mais possíveis segurá-los. Agitavam as nadadeiras nas margens lodosas para ver se funcionam como patas, como haviam conseguido fazer os mais dotados. Mas, precisamente naqueles tempos, se acentuava a diferença entre nós. As palavras destacadas, que a gente vai ter aqui, que vai ser o mas, para, como. Aqui. As palavras destacadas indicam respectivamente finalidade, oposição, comparação, conformidade, oposição, finalidade, conformidade e oposição, conformidade, finalidade, oposição e comparação, finalidade, composição, conformidade e oposição e comparação, finalidade, oposição e conformidade. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Tranquilão? Então vamos lá. Então a resposta certa vai ser a letra D. Finalidade, comparação, conformidade e oposição. Então, os peixes já não eram possíveis segurá-los. Agitavam as nadadeiras, as margens lodosas, para ver, então tínhamos uma finalidade, se funcionavam como comparação, esse como aqui está comparando nadadeiras com patas, como haviam conseguido fazer com os dotados, conformidade. Aqui tem um como que faz comparação e um que está dando conformidade. E o mas, ele vai dar a ideia de oposição. Por que ele vai dar uma ideia de oposição? Então veja, fui a uma festa. A gente tende a pensar que a festa é de que festas são divertidas. Então, vou numa festa, vou me divertir. Mas a festa foi chata. Esse mas vem contrariar a informação que estava contida na primeira oração. Fui em uma festa, vírgula. A ideia que eu tenho aqui é que uma festa tem diversão, tal. Vírgula, mas estava chato. Eu tenho uma contrariedade à minha oração principal daí, tranquilo? Então por isso que fica a letra D. Vamos para a próxima? A questão oferece-se ao texto seguinte. Ao planejar o que vai dizer, leve em consideração uma lista mental de questões a que sua fala deve responder. As lacunas que cada afirmação pode provocar à medida que é enunciada, o tipo de predisposição do auditório, as ideias que você defenderá, as condições e os textos em que a comunicação ocorrerá. A primeira oração é subordinada adverbial, reduzida de infinito. A primeira oração. Então a gente vai ter que fazer as divisões. Adverbial temporal, adverbial final, condicional, temporal. Então, pausa aí, pessoal, e tenta fazer esse exercício. Fechou? Então vamos lá? É temporal reduzida de infinitivo. Então vamos lá. Ao planejar o que vai dizer, a primeira parte aqui. Então a primeira opção, as lacunas que cada afirmação pode provocar à medida. Então, temporal
né? Porque a gente tem aqui o à medida que reduzida de infinitivo. Nós temos ali o provocar, o verbo finalizado em ar, belezinha? Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. Terceira conjugação, verbos terminados em ir. Classifique de acordo com as circunstâncias que expressam as orações adverbiais sublinhadas. A tecnologia é secundária, já que o importante é o que se faz com ela. Quando as pessoas começarem a digitar, é a parte sublinhada que a gente tem que caracterizar. Automaticamente aparece uma lista. O recurso do Facebook funciona desde que o usuário confirme a situação. O usuário recebe notificação sobre campanha de modo que é possível montar uma espécie de diário. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Então vamos lá, como é que ficou? A primeira, adverbial causal, a tecnologia secundária, já que o importante é o que se faz com ela. Por que é secundária? O importante é o que se faz com ela. Adverbial temporal, quando as pessoas começarem a digitar uma palavra, quando é o tempo em que elas começam a fazer isso. Condicional, o recurso do Facebook funciona desde que o usuário confirme sua situação. Então, ou se você não confirmar, o recurso não irá funcionar, por isso que ela é condicional. E consecutiva, o usuário recebe notificações sobre a campanha de modo que é possível montar uma espécie de diário. Então, uma coisa acontece e depois a outra em seguida. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.